Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando sobre a goleada do Cruzeiro sobre o Juventude, 4-0 no Mineirão, estádio lotado, torcida fazendo uma grande festa e o Cabuloso passou o trator no time gaúcho. Com essa vitória, o Cruzeiro dispara na liderança com 33 pontos, abre 3 do Flamengo, que está na segunda colocação com 30. Próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Antes de soltar aí o debate para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. Até logo. Beleza, o cara da beleza. Valeu. Gostei disso. Não, coisa Muito pra bem, falar, você agora do separou... Cruzeiro. Brincadeira. É sério que você parou? Eixo. Isso é a Tem mídia só do uma coisa eixo pra que eu falar quero do falar Cruzeiro. aqui agora. Cruzeiro- Esse é o eixo. Esse é o Cruzeiro eixo. Primeiro tempo não foi muito bom, tá? Vai, Primeiro tempo Nath, foi e aí? meio amarrado, Depois. Vai ser Juventude campeão. Tá ali, muito bom. Tava ruim. Tirando a dificuldade, mas foi lá e pimba. Segundo tempo, aí foi um arraso. Aí foi troca de passe e tal. Não sei. Brincadeiras à parte, Edu. O Cruzeiro, a gente falava aqui semana passada, o Cruzeiro me parece um time, a gente não sabe se vai ter esse gás todo até o final da temporada. A expectativa é essa, porque o time para muito bem para o Mundial. Vinha já nesse crescimento coletivo, individual, Caio Jorge arrebentando. E a volta do Mundial, da paralisação, continua muito bem. E dentro de cenários diferentes. Quando precisa propor, ele propõe jogo. Quando precisa ser um pouco mais reativo, como foi contra o Fluminense, muito menos posse de bola, muito menos atuando no campo de ataque, mas muito vertical e efetivo. Ontem o Cruzeiro, mais uma vez, depois da dificuldade... Por que você me deu isso aqui agora? Depois da dificuldade que teve na primeira etapa de conseguir construir o resultado, na segunda etapa foi muito efetivo e é líder por méritos. O Flamengo tem jogo a menos, é verdade. Vamos ver como é que isso vai se sustentar. Mas o Cruzeiro hoje é o time mais estável em apresentação do que os outros times. Cara, toda vez que a gente fala com o cruzeirense, fala, esse time vai pintar, vai bater campeão, os caras falam, não, tá lutando ainda pra permanecer. Vai Zica reversa. Eu respeito a mística da bola. Por que tem medo o cruzeirense de ser campeão, de ser feliz? Isso chama-se zica reversa. Você tem de ter calma, Ó, Gabigol, você internamente está eufórico, mas Medo? externamente... Não é medo coisa nenhuma, é respeito... Explica o conceito de zica reversa. Depois eu te falo. É que Tem um você amigo que agora senta está em aí que faz silêncio, direto isso. Celso. Eu quero dizer o seguinte, esse time do Cruzeiro é muito bom e é um time ardiloso. É time cobra peçonhenta. Você tá achando, Nantinho, mira só. Você tá achando que ele vai ser dominado, vai tomar gol, ele vai lá e... Pimba. Lept. Em 4 ou 5 toques, está na área do adversário. É isso. Direto, rápido. O Cruzeiro tinha até, antes dessa rodada, era o 16º time em posse de bola do campeonato. Então, um time que fica pouco com a bola, é direto, rápido, letal e fatal. Porque para fazer gol no Cruzeiro não é fácil também. O Léo Jardim Sempre que falou- entrou essa espadachinha aí... Mas o entrou Léo um Jardim, zorro aí, quando eu falei. Pedro e Celso... Léo tem um- Garden. Um Não, o minuto Celso pra- não vai se pronunciar, já falou bastante. Vai falar. Não é de tática, Só do eu não Léo falo Jardim. mais. O Léo Jardim, 30 segundos pra você falar do Léo Jardim, do trabalho Não. dele. É o último? Eu tenho 30 segundos. Então você tem 30 segundos pra mandar seu informação recado lá, vai. importante. Não, mandar meu recado não. Ia ser um recado, mas fica para amanhã. Abraço, porque pintou uma informação importante. O jornalista Fabrício Romano, muito especializado em mercado, ele soltou agora praticamente uma bomba dizendo que o Flamengo está muito perto de acertar a contratação do Saúl, ex-Atlético de Madrid, porque está finalizando o contrato, vai ficar no mercado. A gente foi atrás aqui para tentar entender de fato o papo está acontecendo, tem fumaça. Flamengo muito otimista, Flamengo acredita. Saúl, muito amigo do ex-companheiro Felipe Luiz, hoje treinador do Flamengo. Então o Flamengo está otimista, trabalhando em silêncio, porque sabe que tem uma pressão nessa janela, está faltando ainda alguém de peso, está passando tempo. A gente Bom comentou jogador. aqui no início do programa, então o Flamengo está otimista. Negocia com o Saúl, papa quente, está otimista por um acerto, Edu. Muito bem, e amanhã nós vamos falar muito sobre essa contratação jogador. e o Cruzeiro Bom, também, bom, nós vamos falar muito do brasileiro. Cruzeiro. O Pedrinho com o Leonardo Jardim. Pedrinho com o maior sotaque mineiro da história. Um Leonardo Jardim que eu não entendo nada que ele fala na coletiva. Mas que bom que o elenco do Cruzeiro está entendendo e está conseguindo resolver, então, suas questões dentro de campo. Vamos para BH com a Natália Andrade, trazendo as informações do Cabuloso, que segue líder da competição. Tudo bem, Nath? Boa tarde para você.
Boa tarde, Mari. Boa tarde ao fã de esportes. Pois é, o Cruzeiro segue líder isolado desse Brasileirão. Os jogadores entendem muito bem a língua que o Leonardo Jardim fala. A gente vê toda essa mudança que o Cruzeiro teve depois da chegada do treinador, saída do Diniz, chegada do Leonardo Jardim. E ontem a gente viu, inclusive, como que o Léo Jardim domina esse elenco, porque o Cruzeiro jogou com 4 reservas, né? O Cássio estava suspenso, entrou o Léo Aragão, entrou o Eduardo, entrou o Marquinhos, entrou o Gabigol, que é o reserva de luxo dessa equipe. E o Cruzeiro goleou mais uma vez, goleou o Juventude por 4-0, com 2 gols do Gabigol. A gente teve o Caio Jorge também em campo. O Caio Jorge não fez gol dessa vez, mas deu 2 assistências e ainda sofreu pênalti. Foi fundamental nesse resultado do Cruzeiro. Isso mostra bastante a integração desse elenco. Os próprios jogadores falam que não se incomodam tanto com a reserva, porque sabem que o Leonardo Jardim, ele conta com todo o grupo, que tem muitos jogos pela frente. O Cruzeiro tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil também, e que sabe que o Leonardo Jardim vai utilizar todo esse elenco da melhor forma possível. Ontem o Gabigol, inclusive, chegou a citar que o Cruzeiro não é campeão de nada, que o Cruzeiro ele busca muito evitar esse favoritismo que vem se colocando em cima do time. As falas são sempre de que favorito é o Palmeiras, favorito é o Fluminense, favorito é o Flamengo, que o Cruzeiro não é favorito de nada, que não existe campeão de primeiro turno, não existe campeão de 15ª rodada, que o foco é seguir trabalhando, mas que o Cruzeiro está com os 2 pés no chão. Ontem, no fim do jogo, preocupou um lance com o Lucas Silva. O Lucas Silva saiu de marca, um lance ali que visivelmente pareceu sério. Ele mesmo foi às redes sociais hoje acalmar a torcida. Ele fez exames na noite de ontem ainda. Não foi diagnosticada nenhuma lesão. Tudo certo com o Lucas Silva, tudo certo com o camisa 16 do Cruzeiro. Ele está, sim, disponível para os próximos jogos, está fazendo recuperação pela pancada, mas não é nada que afaste o jogador dos campos, Mari. Perfeito, Nath. Que boa notícia, né? Porque eu acho legal ali, depois, quando a gente ouviu o próprio Eduardo, quando ele fala sobre a integração, né? Essa palavra que a Nath usou também de como não é o outro machucou, eu vou assumir essa posição. Não, tá todo mundo junto para prestar o papel. E chama atenção porque, assim, tem um personagem esse Cruzeiro, Mari, é o Caio Jorge. Não dá pra falar que ele não é a grande referência do Cruzeiro. Mas a gente tá falando de um Cruzeiro muito mais coletivo do que um 60% de um jogador só, como é o Fluminense com o John Arias. Dá pra ver um time ali em campo? Se você pensa, por exemplo, um Caio Jorge negociado. Assim, é uma perda muito considerável, assim, do Cruzeiro. Mas o trabalho do Jardim, do Leonardo Jardim, ele te dá indícios de que talvez ele possa encontrar soluções ali, né? Talvez teria que ir ao mercado, porque os atacantes do Cruzeiro não entregam tanto dessa forma. Mas é difícil você pensar que esse Cruzeiro, ele depende exatamente de um único jogador, porque o Caio Jorge, ele entrega muito, mas o coletivo também está muito alinhado, né, com o que o Caio Jorge vai solucionar para o Cruzeiro. Então, a maneira de atacar, a maneira de defender, a maneira como abre 2-0 contra o Fluminense no primeiro tempo e sabe se defender no segundo tempo para segurar a vantagem. Ontem, você enfrentando um adversário que não vai propor tanto assim para você sair no contra-ataque, você também sabe lidar com essa situação. O físico desse time também está muito impactante, o condicionamento, como esses jogadores eles estão... não sei se no seu melhor, mas aparentemente sim, fisicamente, entregando num elenco como um todo, né? Então isso é importante, porque aí você consegue rodar esse elenco. Copa do Brasil é muito acessível, o CRB é um trabalho legal do Barroca, mas os resultados não estão aparecendo na Série B, então o Cruzeiro ali... E o calendário não tem a Sul-Americana, né? Então também exatamente. ganha essas semanas, né? Se você não joga favoritismo ali para título de Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil pode se apresentar de uma forma bem bacana para o Cruzeiro. Porque eu entendo os jogadores, óbvio, eles sempre vão colocar o pé no chão e vão tentar calma, como disse o Gabigol, ninguém é campeão na 15ª rodada. Mas você acha que existe alguma resistência do público geral, das pessoas fora, talvez Minas, ou até mesmo aqui da imprensa, né, para colocar o Cruzeiro como esse grande candidato? Ele é esse grande candidato ou ele ainda precisa convencer mais? O que muda na avaliação? Acho que o que muda na avaliação foi o primeiro trimestre, vamos botar assim, do Cruzeiro, principalmente com as quedas precipitada na Sul-Americana. Acho que, obviamente, a gente está falando de um trabalho que ainda tinha pouquíssimas semanas do Leonardo Jardim.
Mas eu acho que ainda é essa questão do Cruzeiro, que aí teve a questão do ano passado, o retorno breve, um investimento, assim, o início de um investimento muito grande do Pedrinho. E acho que tem a coisa dos adversários também. Existe um respeito muito grande. Sim, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, exatamente. Botafogo, né? Mas assim, o Leonardo Jardim, eu concordo com a Mari P, ele tá conseguindo... Acho que o ponto principal desse time do Cruzeiro é o equilíbrio. O Leonardo Jardim, ele conseguiu equilibrar o time e ele tá conseguindo colocar todo mundo, mesmo sabendo que tem um 11 titular, ele tá conseguindo deixar todo mundo ali, né, no ponto, ó, se precisar mudar o jogo, eu vou precisar te... Por exemplo, Gabriel, eu consigo te utilizar na função do Caio Jorge e do Matheus Pereira. Marquinhos já lá com o Wanderson também pelos lados do campo. Bolassi, fica aí na atividade que você pode entrar ali como centroavante. Então acho que ele está conseguindo deixar todo mundo ligado que pode ser utilizado a qualquer momento nesse time. É que, querendo ou não, o campeonato está passando e o Cruzeiro está girando seu elenco. Ele vai montando formações de acordo com o adversário, de acordo com o contexto, mas se contratou tantos jogadores assim nessa janela, está conseguindo pelo menos rodá-los para equilibrar um pouquinho da respiração de cada um. Veremos como será a história do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, que pelo menos até a 15ª rodada está muito bem. Vamos para Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Cruzeiro que goleou o Juventude 4-0 no Mineirão e agora se prepara para a partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Cruzeiro, notícias atualizadas da Raposa após aí a vitória, né, 4-0. Deixa eu ajeitar aqui para colocar na tela. Falar do Gabigol, falar do Cássio aí, pessoal. Teremos o reencontro do Cássio com o Corinthians na quarta-feira. Então vamos lá colocar essa matéria para ser a primeira. Colocar a primeira matéria aqui, ó. Cássio reencontra o Corinthians, a escolha ousada do Cruzeiro. Então tá aí, ó. Cássio na quarta-feira vai rever o Corinthians, que foi o clube que ele se tornou ídolo, né? Lá em São Paulo. Agora tá pela Raposa aí, defendendo e honrando o Cruzeiro. Trazer agora a matéria do Gabigol. Gabigol se aproxima do top 10 dos maiores artilheiros do Brasileirão. O Gabigol voando aí no ataque do Cruzeiro. Agora, para encerrar nosso giro de notícias, deixa eu falar aqui do Léo Jardim. Leonardo Jardim reforça a importância do grupo cruzeirense. E colocando os pés no chão, né? Muitos falando aí, Cruzeiro vai ser campeão, Cruzeiro vai ser campeão. E o Léo Jardim tirando essa euforia, mantendo aí os pés no chão e a humildade. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.